Eu estava pensando numa palavra que a gente lê na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, talvez um dos capítulos mais famosos escritos pelo apóstolo Paulo, que é sobre o amor. Eu vi uma mensagem de final de ano do pastor Caio Fábio. De vez em quando eu gosto, de ver e ouvir algumas postagens de outros pregadores. E o pastor Caio Fábio, na sua mensagem de final de ano para 2020, ele disse que nós deveríamos fazer tudo, acima de tudo, com a finalidade de amar. Em primeiro lugar, amar. Porque se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se eu fizer do meu corpo um escravo, se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu realizar qualquer coisa mormente na obra de Deus que não seja por amor, não vai adiantar nada, não tem valor nenhum. E isso é muito forte, essa palavra do apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, é muito forte. Ele falou: se não houver amor, será como metal que soa, como sino que retine. Não vai ter valor, não vai adiantar nada. E eu perguntei para Deus, para o Espírito Santo: Senhor, e o que significa amar? Como que alguém pode fazer força para amar? Ou ama ou não ama. E esse sentimento de amor que Deus quer que nós tenhamos por nós mesmos, pelos nossos semelhantes, amor a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas, amor por sua obra, amor pelas almas perdidas, amor pelos nossos familiares, amor pelas pessoas que convivem conosco e também amor por aquelas que não convivem conosco. Eu perguntei: Senhor, como é que a gente pode amar? Fazer força para amar. Não é um sentimento que deve brotar naturalmente do nosso coração? Naturalmente, talvez brote esse sentimento de amar aqueles que nos amam. Mas o Senhor vai além e Ele diz assim: ame também aqueles que você considera seus inimigos. Aqueles que te consideram inimigo deles. Se quiser ir com você uma milha, vai com ele duas. Se quiser te tirar a capa, larga-lhe também o vestido. Ame. Não caluniando aqueles que te caluniam, não difamando aqueles que te difamam, não desejando pagar com a mesma moeda o mal que te fizeram. Não se revoltando contra aqueles que te preterem, não sendo injusto com aqueles que você julga que cometeram injustiça contra você. E o Senhor, Ele vai falando que em todo o contexto bíblico, em toda a teologia bíblica, Ele vai falando que se não houver essa disposição de amar, onde o amor aí envolve perdoar e ser perdoado, aonde nós gastamos e nos deixamos gastar
por amor às almas, ainda que amando essas pessoas cada vez mais, sejamos menos amados. Esse sentimento, ele vem de uma maneira apenas, de uma forma sobrenatural. É necessário, em primeiro lugar, querer amar. É necessário, em primeiro lugar, querer sofrer o dano, tomar o prejuízo, não ir aos tribunais com aqueles que são nossos irmãos na fé e que nós temos litígios entre nós, mas a palavra de Deus diz que nós devemos suportar a fraqueza dos fracos, devemos ser misericordiosos e complacentes com aqueles que estão ainda sem discernir o que significa esse amor, ainda não entenderam que amar significa dar o seu lugar na janelinha do ônibus. Amar significa pegar aquela última bolachinha do pacote e dar para o seu irmão. Amar significa considerar o seu irmão superior a si mesmo. Amar significa não querer exercer justiça própria e nem se colocar no lugar de Deus, achando que pode aparar as arestas do seu próximo, sendo que desejando tirar o cisco que está no olho do seu irmão, ainda não percebeu que tem uma trave no seu próprio olho. Você que está julgando aí e apontando o outro que não deve roubar, rouba. Você que está falando que não deve adulterar, adultera. Você que está falando que não deve caluniar, difamar, está fazendo exatamente isso. Você acha que você escapará do juízo de Deus? Diz o próprio apóstolo Paulo. Amar é tendo pela lei o direito de atirar a pedra, fazer uma autoanálise daquilo que você é e daquilo que você realmente possui como fragilidades e erros na sua própria vida, é você falar, poxa vida, eu não tenho um direito ético de atirar essa pedra, porque eu mesmo sou um miserável pecador. Amar significa deixar o seu cônjuge dormir naquele lugar, naquele lado da cama que ele prefere dormir e que você não quer abrir mão. Significa ir com a sua esposa no shopping na 25 de março, naquela muvuca danada, e você não gosta daquilo, você detesta aquilo, mas por amor a ela, por amor ao seu cônjuge, você vai. Por amor ao seu cônjuge, você vai lá e arruma aquela maldita cortina que está caída há 8 meses lá na área de serviço. Só tem que fazer um furinho com a bucha lá e pôr um parafuso, com a furadeira, pôr uma bucha e um parafuso e colocar aquela cortina no lugar. Sabe, amar significa elogiar. Seu cabelo tá bonito. Você tá bonita. Você tá um galã. Você é meu ursão. Sabe, amar é você dar tempo, ouvidos, para ouvir quando a pessoa quer falar, e ela não quer que você fale nada, ela só quer que você ouça. Amar significa sair de madrugada para prestar socorro para alguém que liga lá no seu celular e você viu
que a mensagem chegou, mas tá com 2 pontinhos lá e marronzinhos, né? Cinza. E você fala, eu não vou nem abrir aqui porque vai ficar azulzinho, ele vai perceber que eu li e aí eu nem vou poder dizer que não vi a mensagem. Amar significa ter uma atitude diferente do religioso, falso, mentiroso, hipócrita, que vê a pessoa caída porque foi espancada, roubada, está quase morrendo ali, sabe? E você fala, eu não tenho nada com isso. Amar significa ir lá e socorrer, ter uma atitude diferente. Amar é fazer aquilo que você talvez não vá gostar de fazer. Nem para um amigo, quanto mais para um inimigo. E a palavra de Deus diz que se nós não amarmos, não adianta pregar. Não adianta ter igreja. Não adianta prestar culto a Deus com lábios que professam o nome do Senhor Jesus, mas que o coração está longe dele, porque em vão adoram ao Senhor e ensinam doutrinas, mas que são preceitos humanos de como atingir a prosperidade, de como resolver o seu problema familiar ou o seu problema financeiro, ou de como atingir objetivos humanos. E o apóstolo Paulo fala, isso são coisas terrenas, essas pessoas só buscam as coisas terrenas. E se eu pregar a Jesus Cristo somente para resolver as coisas terrenas, eu serei o mais miserável de todos os homens. Porque acima de tudo o amor, acima de tudo gastar e se deixar gastar, acima de tudo padecer para que outro seja alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Amar tem as suas nuances. Amar às vezes é exercer e dar uma palavra que a pessoa não gostaria de ouvir, mas por amor a ela, a verdade que dói e liberta é melhor do que a mentira que massageia o ego e faz ela continuar num caminho que parece ser bom aos seus olhos, mas no final serão os caminhos da morte. A Bíblia diz que Deus castiga o filho que ama. Diz que todo castigo, toda repreensão que vem de Deus, não vem com alegria, mas sim com tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de esperança naqueles que são exercitados por ela. Amar muitas vezes é usar a vara. Quando a criança chuta a sua canela e cospe na sua cara, e você repreende, e ela vai chorar num canto porque tomou 2 varadas, e você vai chorar no outro. Mas, como diria a minha mãe, é melhor o pai e a mãe chorarem do que... É melhor a criança chorar do que o pai e a mãe chorarem. Porque quando o pai e a mãe chorar, talvez esse filho já morreu na mão de um traficante, de um pedófilo, de uma má companhia, ou da própria polícia, porque lá não há misericórdia. Então tem que aprender de cedo o que é o caminho certo e o que é o caminho errado. Quanto mais, se eu estou falando aqui de algo terreno, passageiro, quanto mais em relação às coisas espirituais. Deus ama o homossexual, mas odeia a homossexualidade. Deus ama
o que está nesse momento roubando na caneta ou na balança, ou o que está se prostituindo, ou o que está se drogando, ou o que está se alcoolizando, mas odeia o vício. Ama o viciado, mas odeia o vício. Deus odeia aqueles que amam o mundo, mas ama aqueles que odeiam o mundo e querem andar nos retos caminhos do Senhor, e que por isso se esforçam e que por isso empregam a força para entrar no reino de Deus. A sabedoria diz: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Por vocês verem o grande amor demonstrado pelo meu Pai, enviando a mim para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que nós também amemos ao seu Filho, que morreu por nós na cruz. Deus quer que vocês confessem o meu nome, porque todo aquele que confessar o meu nome diante dos homens, diante do mundo, e não tiver vergonha de mim, eu também o confessarei diante dos anjos e do meu Pai. Mas negarei e terei vergonha também daqueles que se envergonharem de mim e me negarem, eu também o negarei diante dos anjos e do meu Pai. O Senhor nos amou primeiro, para que nós, olhando para a sua entrega, olhando para o seu sacrifício, nós trilhemos também esse caminho do amor, porque senão, como eu disse no comecinho dessa mensagem, não vai adiantar pregar, não vai adiantar visitar nos hospitais, na cadeia, não vai adiantar fazer obra de caridade, não vai adiantar nada disso. Tudo isso é bom, ótimo, maravilhoso, se for por amor. Se eu pregar o evangelho por amor às almas, aleluia, vai alcançá-las e eu vou me sentir recompensado por Deus, passando por que tiver que passar, muitas vezes semeando a palavra de Deus, gemendo, chorando, sendo preterido, colocado de escanteio, cerceado. Não tem problema nenhum, mas o importante é que a palavra não está presa, disse o apóstolo Paulo, muito embora eu esteja na prisão, a palavra de Deus está trilhando o seu livre curso. Eu estou sozinho. Muitas vezes, muitos pastores e líderes se sentem sozinhos. E Paulo disse: eu estou sozinho, todos me abandonaram. Mas o Senhor Jesus não me abandonou. Talvez não haja nenhum tipo de retorno por parte dos homens em te notar aí na obra, no ministério, na sua igreja, e você está triste, frustrado, pensando até em sair da igreja. E a palavra de ordem do Espírito Santo para mim e para você é: ame. Passa por cima disso. Não ligue para o que estão fazendo, porque de repente não são eles que estão fazendo, mas eu estou fazendo. E se você não amar o seu irmão, independentemente do tratamento que você esteja tendo, que você vê, como você amará a Deus que não vê? Querido e querida, acima de tudo, ame. Demonstre o seu amor, compreendendo a fraqueza dos fracos, sendo solidário, estendendo as mãos. Se você tem, distribua com quem não tem. Se você empresta, empresta sem esperar receber de volta. Se você pode
ceder o seu lugar e tem a oportunidade de ceder o seu lugar para aquele que quer dirigir um louvor e ele está lá quase saindo da igreja porque está há tanto tempo de banco, ninguém dá uma oportunidade para ele e você pode dar, faça isso, porque aquele que ama faz com que o seu irmão se sinta mais importante do que ele próprio. Deus só quer isso de nós, que nós amemos. Filho meu, dá-me o teu coração. O que o Senhor pede de ti não são os animais, porque todos os animais da terra são meus, então não quero sacrifícios de animais. Não quero que você ajoelhe no milho, nem saia carregando uma cruz, atravessando o país para fazer uma promessa, para cumprir uma promessa. Não quero que você suba escadarias de joelho. Não quero que você faça esses jejuns doidos, desenfreados. Pode subir tudo como cheiro agradável a Deus e em memória sua, se for por amor. Mas o que o Senhor pede de ti, senão que andes humildemente com o Senhor teu Deus e ame as almas, seja sábio. Sábio é o que ganha almas para Jesus, por amor a elas, faça um convite para ir com você para a casa do Senhor. Por amor a elas, diga, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Por amor às almas, gasta a gasolina, vai buscar essa pessoa na casa dela. Se ela tivesse que ir num lugar errado, que disseram que resolve, ela andaria quilômetros debaixo da chuva, debaixo de sol causticante e iria. Mas como você está chamando para ir na casa do Senhor, fica a 2 quarteirões da casa dela, mas se você não for buscar lá, ela não tem forças para sair de lá, a preguiça não deixa. Satanás amarra a pessoa. Então você vai ter que se deslocar, você vai ter que ir lá buscá-la, insistir com ela. É que nem um carro que a bateria está pifada e você tem que dar um empurrão para pegar no tranco. Mas depois que pega, ela se carrega por si própria, com o carro em funcionamento. Assim estão muitas pessoas hoje, depressivas, desanimadas, precisando que 4 pessoas peguem cada uma do lado da maca, suba pelo telhado e coloque aquela pessoa que está paralisada, paralítica, diante de Jesus, na congregação, no lugar onde o Senhor Jesus está sendo anunciado, para que ali ele receba a palavra da fé. Jesus vendo a fé daqueles homens que carregaram aquele paralítico, vendo que o amor que eles tiveram por aquele homem, disse para aquele homem, filho, os teus pecados são perdoados. Todo mundo se escandalizou. Quem é esse que pode perdoar pecados? Ué, se eu disser, filho, os seus pecados estão perdoados, vocês não creem? Para que vocês creem que eu posso perdoar pecados, eu tenho que dizer, levanta, toma a tua cama e anda? Então a ti eu te digo, levanta, toma a tua cama e anda. E todos, vendo o milagre, creram no Senhor Jesus Cristo. É difícil amar, é difícil tomar o prejuízo, é difícil suportar o banco da igreja, é difícil suportar o preterimento, é difícil você, ser caluniado, ser difamado, ser perseguido. É difícil as pessoas menearem a cabeça. Fizeram isso com Jesus, perfeito Deus, homem, que foi tentado em tudo, como uma pregação que eu assisti anteontem do Billy Graham, tentado para adulterar, tentado para roubar, tentado para difamar, tentado para chutar o pau da barraca, tentado para fazer tudo errado, como nós. Ele foi tentado em tudo, com uma diferença, não pecou em nada, para poder levar sobre si, como perfeito sacrifício, todos os pecados da humanidade, os meus e os teus, por amor. A Bíblia diz que ele nos amou sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda homens imperfeitos,
que não perguntava por ele, que nem queria saber dele. E a Bíblia diz que a esse povo que estava em trevas e que não perguntava por ele, para esse povo a luz raiou. A luz da palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ame, amemos, não para ter uma igreja cheia, não para receber uma palavra de elogio, não para ter um retorno por causa da vaidade. Muitos pregam por vaidade pessoal, outros por contenda e porfia. Paulo fala, não importa, contanto que o evangelho seja pregado. É que se nós fizermos tudo isso por amor, a gente lança fora o medo, a gente não se preocupa se está sendo preterido, se a oportunidade vem ou não vem, a gente não está preocupado se vão me chamar para louvar ou para tocar, a gente está preocupado em amar, em agradar a Deus. E essa sensação de paz, de retorno do Espírito Santo para a nossa vida é maior do que qualquer outra sensação que possa vir de qualquer homem. Por isso eu amo meus irmãos. E eles têm que me amar. Porque se não me amarem e se eu não amá-los, então a Bíblia fala lá na primeira carta de João que nós somos mentirosos e em nós não há verdade. Mas se nós amarmos aos nossos irmãos, passando por cima de todas essas ofensas, injúrias, calúnias, injustiças, preterimentos, sendo compreensivos, se eu tenho, eu vou lá e estendo a mão, empresto sem esperar receber de volta, não levo ninguém a juízo e eles também não me levam, não faço partidarismo na igreja, não tenho parceiros preferidos, não tenho braços direitos na igreja. A Bíblia diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Aquele que entrou com belos trajes, senta aqui no primeiro banco. O outro chegou sujinho, pobrinho, fica aí, viu, aí no fundo. A Bíblia fala, não houve já preconceito nos vossos corações? A Bíblia diz, quando você der uma festa, não convida o rico, não. Não convida aqueles que podem depois te receber de volta e retribuir também com uma bela e farta mesa. Uma bela festa. Convida aqueles que jamais poderão retribuir o teu convite, retribuir o privilégio que você deu a eles de participarem da sua farta mesa. E você sabe que quando você for na casa deles, quando muito você vai tomar um cafezinho preto. Não vai ter salgadinhos, não vai ter bolo, não vai ter doce. Já conheceu a máfia do evangelho? Daqueles pregadores que agendam para pregar numa igreja cheia, lotada, e lá ele recolhe oferta? E ele só vai pregar nessas igrejas cheias que ele sabe que vai sair oferta para ele. E o pregador deixou ele ir pregar lá, o pastor da igreja, porque depois ele também vai pregar na igreja dele e também vai ganhar uma oferta gorda lá na igreja do outro. É a máfia do evangelho. Mas o evangelho está sendo pregado, não tem problema nenhum. Mas o juízo de Deus virá. A Bíblia fala, eu conheço a tua malícia, conheço as tuas obras, a tua malícia te enganou, a tua soberba, a tua arrogância te enganaram, diz o profeta Obadias, em relação a Edom, que trocou o seu poder, o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Disse para Satanás, lá em Isaías, você que diz, estrela da alva, eu subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo, você será lançado no inferno. Deus tenha misericórdia de nós, vamos amar.
vai dar 30 minutos e eu vou parar por aqui. De que Deus continue falando ao seu coração. Jesus nos ama. E como ama. Nós que temos que amá-lo. Tchau.